Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial judiciário e neoliberalismo. Para te atualizar sobre ele, o poder judiciário, o meu superpoder favorito, porque de nada adianta você voar, ser invisível, ler pensamentos, se o seu salário inicial não está na casa dos 20 mil reais, se você não tem férias de 60 dias, plano de saúde, motorista e aposentadoria integral, não é verdade? O magistrado tá ali, também vestido com a sua capa, lado a lado com outros heróis da Marvel, esbanjando superpoderes completamente injustificáveis. Esse episódio, como vários outros aqui do canal que eu já gravei exclusivamente para falar mal do judiciário, reúne notícias, dados e acontecimentos recentes, coisa de 2 meses para cá, que vão te ajudar, mais uma vez, a desenvolver um olhar crítico sobre os juízes, os tribunais e o funcionamento da justiça. E isso tudo é extremamente importante porque se você é um abolicionista, um anarquista, um comunista, um revolucionário, saiba que esses super-heróis não vão lutar do seu lado. Pelo contrário, se você deseja construir uma sociedade justa, minimamente racional e mais humana, o judiciário é um dos chefões que você vai precisar derrotar. Ahá, uhul, o faquinha é nosso. Daí a saída do presidente Bolsonaro. C'est triste. C'est triste. Esse país é verde e amarelo! Primeiramente, não existe crise no vocabulário do superpoder judiciário. O céu é o limite, ou melhor, o teto salarial é o limite, e olha que é um teto com um pé direito bem alto, de 39 mil reais. Que por si só já nos remete à primeira pergunta básica, que é: por quê? Por que um professor ganha 3 mil reais e um juiz ganha 39 mil reais? Em que momento que isso foi normalizado? Mas o ponto nem é esse, o ponto é, apesar desse empecilho chamado teto salarial, existem os penduricalhos. E é através desses penduricalhos que hoje 65% dos juízes ganham um salário acima do teto de 39 mil reais. E tem mais, recentemente o Conselho Nacional de Justiça aprovou o auxílio saúde de até 10% do salário do magistrado. Então se o cara ganha 39 mil reais de auxílio moradia, ele vai ganhar mais 3.900, que por si só já é o salário de um professor e muito mais que qualquer bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado, que por acaso estão sendo todas cortadas nesse segundo que eu falo isso. O que justificou a aprovação do auxílio saúde foi essa pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ou seja, uma pesquisa feita por eles mesmos, sobre eles mesmos, revelando que 90% dos juízes se dizem muito estressados. Outra coisa importante, por mais que a sociedade se esforce muito para evoluir em termos de combate às desigualdades raciais, afinal fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, para o judiciário, em pleno ano de 2019, tanto fez como tanto faz. Segundo o IBGE, 54% dos brasileiros são negros. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, 1,7% dos juízes são negros. Acho que eu nem preciso comentar nada aqui. Mas não para por aí. Homens brancos têm 30 vezes mais chances de se tornarem desembargadores do que mulheres negras. Não é 3 vezes mais chances, tá? São 30 vezes mais chances. É muito maluco pensar como que a população brasileira pode ser de um jeito e o judiciário, em especial a segunda instância do judiciário, ser de uma forma completamente diferente. Como se simplesmente mulheres e mulheres negras não existissem. Afinal de contas, elas não estão lá, ponto final. Então se liga, o judiciário é um poder que exerce seu poder não só na sociedade, fora dele mesmo, mas também dentro dele mesmo. Existem estruturas internas de poder que, como você pode ver através dessas estatísticas, definitivamente não são influenciadas por questões de raça e gênero. E isso faz com que o judiciário tenha um olhar bem específico, um olhar masculino e branco, o que te ajuda a entender, por exemplo, a escalada absurda e desenfreada
desenfreada do encarceramento feminino, da criminalização do aborto quando praticada por mulheres negras e da definição de traficante e não usuário quando a pessoa também é negra. Isso só para citar alguns exemplos bem básicos. Agora algumas considerações sobre o orçamento do judiciário, especialmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que escancara muito bem algumas realidades absurdas. Em 2018, ano passado, o TJSP gastou 12 bilhões de reais, o que é muito mais que o orçamento do Estado destinado à habitação, saneamento básico, gestão ambiental, esporte, lazer e assistência social. E é importante ressaltar que, em média, 80% desse orçamento do tribunal é para pagar todo mundo, portanto, salários. Para vocês terem uma ideia, também em 2018, enquanto o orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo foi de 12 bilhões, o dinheiro destinado para políticas públicas para os presos, ou seja, custódia, reintegração social, foi de 1 milhão de reais, o que é uma esmola, uma migalha do banquete do orçamento público paulista. Então veja só você que existe um conflito distributivo bem claro, onde uma fração da elite das altas carreiras do judiciário abocanham a maior parte do orçamento público em detrimento de áreas essenciais que precisam muito mais desse dinheiro. E por que isso ocorre? Simples, luta de classes. Essa dinheirama toda não vai para o judiciário de graça. Isso tem um custo que se chama proteção. As elites do país permitem, autorizam e compactuam com isso em troca de proteção. É uma defesa de classes que é também uma política de Estado. Agora para o ano que vem, 2020, o CNJ já aprovou o orçamento do judiciário em 48 bilhões de reais. Lembrando, 80% disso salários, que é uma despesa obrigatória, portanto não pode cortar nada disso. E como agora há o teto de gastos, para não ultrapassar esse teto, sobrou para quem? Quem que os órgãos de justiça estão mandando embora para economizar? Eles mesmos, os terceirizados e os estagiários, justamente quem recebe menos. Nada de mexer no vale bolsa de estudo dos juízes, no vale gasolina dos juízes, no vale educação para os filhos dos juízes ou mesmo no vale livro para juízes. É isso mesmo, vale livro. De 2017 para cá, portanto em 2 anos, só o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso recebeu sozinho 94 mil reais de vale livro para o seu, aspas, aprimoramento intelectual. Lembrando que vale livro é brega, é meio coisa de pobre. Eles preferem que isso seja chamado de indenizações literárias. Isso sem contar as clássicas licitações para o cardápio de almoço dos ministros do ST Foda-se, que inclui lagosta, pato assado e vinhos brancos com no mínimo 4 premiações internacionais. Sim, isso estava na licitação, queremos vinhos brancos com no mínimo 4 premiações internacionais. Não pode ser 3, 2 ou 1 premiação, precisa ter 4, senão eles não bebem. Mas calma que nem tudo está perdido. Para não deixar todo esse poder subir na cabeça dos juízes e acabar afetando as suas decisões, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um projeto chamado Vivendo o Trabalho Subalterno. Esse é mesmo o título do projeto, onde juízes passam uns dias trabalhando como garis, faxineiros, copeiros e cobradores de ônibus. Isso tudo com o objetivo de... Bom, até aqui você já está começando a entender muito bem como que a banda toca. O judiciário brasileiro não existe para garantir as regras do jogo democrático. Isso chega a ser risível. O que o judiciário é um homologador das expectativas do mercado. Ele é um poder que se adaptou muito bem, obrigado, ao neoliberalismo. Isso por uma razão tanto quanto óbvia. Para que as economias dos países em desenvolvimento sejam verdadeiramente eficientes, elas não podem se orientar pela justiça social ou valores abstratos de dignidade, direitos humanos ou qualquer baboseira do tipo, mas sim pela eficiência econômica. De tal modo que a real é que as democracias e os objetivos democráticos são um grande obstáculo para o neoliberalismo, que age sempre em prol da desmocratização. E ele faz isso como? Através também do judiciário.
E isso acontece e está acontecendo agora ao redor do mundo. O judiciário é um dos grandes responsáveis por desestabilizar as democracias e acentuar ainda mais essa onda autoritária e neoliberalista que está arrastando as pessoas e o meio ambiente para a destruição. Em suma, o judiciário atua a serviço do mercado e dos interesses econômicos do empresariado. Isso por si só já te ajuda a entender, por exemplo, a chancela do ST Foda-se para terceirização sem limites e para reforma trabalhista, onde valores e direitos trabalhistas foram tratados como mercadorias, ou seja, negociáveis. E pior, negociáveis mesmo que comprovadamente demonstrado que a reforma e a flexibilização não iriam gerar novos empregos, coisa que inclusive se comprova até hoje. Leve isso com você para sempre. O Estado é a forma jurídica do capitalismo e dentro dele a democracia e o neoliberalismo são paradas completamente inconciliáveis. No mais, lembre-se também que nós temos um judiciário punitivista por excelência. Hoje no Brasil, 80% das sentenças condenatórias são mantidas pela segunda instância. O que significa que se você for condenado em primeira instância, já é basicamente o trânsito em julgado. Aqueles caras da segunda instância, aqueles que ganham 39 mil reais e têm 30 vezes mais chances de serem homens brancos do que mulheres negras, eles vão manter a sua condenação. E para além de punitivista, o judiciário, e daí agora falando especialmente do STF, é extremamente conservador. Em 2018, 63% das decisões do STF foram pró-Estado, ao passo que 33% das sentenças foram progressistas ou pró-sociedade. Enfim, meu povo, vou ficando por aqui, mas espero que tenha ficado claro que nada justifica a manutenção dessa elite do funcionalismo público chamada judiciário. Um poder que nunca se desligou das suas origens oligárquicas, aristocráticas e, claro, capitalistas. Mas antes de me despedir, duas coisas. A primeira é que o próximo livro que eu vou sortear para os apoiadores do canal é esse livro aqui, ó. Teoria Geral do Direito and Marxismo, de um cara aí chamado um tal de Pachucanes. Vou meter o louco e esse é o que eu vou sortear, um livro muito massa, que tem muito a ver com muita coisa que eu falei nesse vídeo e com tudo que eu falo no meu canal, basicamente. Enfim, boa sorte. Lembrando que quem contribuir, não importa o valor, 1, 2, 3, 4, 5, 20 reais, tá apoiando o canal, tá dentro dos sorteios, beleza? E outra coisa é que agora a gente tem uma parceria com o pessoal da Veste Esquerda, que tem essas camisetas com as estampas do Marx, Marielle Franco, Malcolm X, Paulo Freire, Lenin, enfim, uma porrada de estampas. E se vocês comprarem no site deles, dá para usar o cupom de desconto aqui do canal. O código é SABER10, daí você tem 10% de desconto, beleza? E como sempre, convido você a se inscrever no canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais lá no Instagram e no Facebook. Valeu, falou!